Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, tudo sobre a vitória tricolor contra o Bragantino, além de mercado da bola. Nomes como Zé Wellison e Ferreirinha. Quer saber mais? Vambora pro vídeo. Agora há pouco, na Vila Belmiro, São Paulo, gol do Erisson no finalzinho de pênalti. Bragantino, Red Bull Bragantino, lutando pelo título e tal, 0. Boa vitória do São Paulo, muito boa vitória do São Paulo. Eu quero ouvir do Arnaldo, mas a minha avaliação é que foi a melhor partida do São Paulo pós-Copa do Brasil. Sei que jogou bem, com seriedade, fez um ótimo primeiro tempo, poderia ter feito gol. Segundo tempo ficou equilibrado, o jogo era duro, duríssimo. E o São Paulo venceu por 1-0 jogando bem, jogando como jogou o São Paulo ao longo da Copa do Brasil, dividindo com seriedade. Gostei bastante do São Paulo, que ainda não está oficialmente livre, não sei o que, do rebaixamento, mas quase. Mas vai ajudar o Flamengo, mas vai ajudar não sei quem, tá? Pouco importa. Uma boa vitória do São Paulo, muito boa vitória do São Paulo, com alguns destaques individuais, como o do Pablo Maia, mais uma vez, como jogou. E vamos falar sobre isso e muito mais. Quero saber de vocês e quero saber do Arnaldo. Arnaldo, você gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou ou achou um lixo? Eu adorei, porque não tinha pensado nesse teu aspecto da melhor partida pós-título, mas eu tô concordando com você. Mesmo que o São Paulo tenha jogado bem contra o Corinthians, bem contra o Grêmio, razoavelmente bem contra o Cruzeiro, esse era o adversário mais difícil, porque ele vinha muito bem, jogando muito bem. E acho que o São Paulo foi melhor o jogo todo. Quem assistiu no domingo o jogo Bragantino e Corinthians, e viu o Corinthians contra o Bragantino, percebe hoje qual é a diferença entre São Paulo e Corinthians. E aí eu vou fazer duas observações só, antes da gente começar a discussão aqui, Tironi. A primeira, eu até postei isso, eu acho muito cruel, não gosto, sou contra pênaltis no final das partidas. Sou muito contra. Não marcaria, acho que não foi escandaloso. Acho que o pé do Caio é atingido antes da bola. Vi que os jogadores do Bragantino, pós-jogo, o seu capitão, não discutiu o pênalti. Acha que foi pênalti o Léo Ortiz. Acha que o São Paulo jogou melhor, acho que o Bragantino ficou além. Sei disso tudo. Sei que o capitão, o técnico do Bragantino não estão reclamando exatamente do pênalti, mas eu não marcaria. É o meu critério de jogo. Eu acho que um pênalti que define o jogo. Eu não achei um escândalo. Eu achei, sim, depois o VAR vendo, tal, pega antes no pé do que na bola, dá uma varrida no Caio. Esse é um aspecto. Então, não estou aqui mudando o que eu normalmente acho. Eu sei que é uma opinião meio diferente, porque leva em consideração o momento do jogo, a capacidade de decisão do jogo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, cara, além da partida muito boa, o Dorival Júnior foi muito bem no jogo de hoje, cara. As escolhas do time titular, privilegiando o aspecto físico, foram muito importantes. Muito importantes. Vou fazer só uma ressalva, mas tudo bem. Uma pequena ressalva. Eu acho que o único porém foi a entrada do Gabriel Neves, né? Mas o São Paulo também não. O São Paulo não tem muito jogador no meio de campo hoje no banco de reserva, com as ausências todas. O São Paulo estava muito desfalcado hoje. E acho que o time foi bem armado. E, inclusive, algumas trocas muito estranhas. A última, por exemplo, do Natan no lugar do Luciano foi muito boa. Reequilibrou o time. E o time, para jogar contra o Bragantino, você precisa forçar, senão você não ganha. Foi o que o Mano Menezes falou do Corinthians. Meu time não tem força, só tem um pouco de técnica, então vai ser engolido. O São Paulo igualou na força o Bragantino. E foi melhor. E imprimiu o ritmo de jogo dele. E concordo com você, só para passar a bola. O que a dupla de zaga do São Paulo e os volantes estão jogando é brincadeira. O que Arboleda, Beraldo, Pablo Maia e Alisson estão jogando é brincadeira, cara. Os caras estão jogando demais. Jogaram demais. Vou fazer, além da entrada do Gabriel Neves, vou dizer que essa eu quase entendo mais, porque não tinha quem. Precisava trocar, o Michel não aguentava mais, não sei o quê. Precisava trocar. A não ser que tenha saído machucado, eu vou falar o que eu falei depois do jogo contra o Cruzeiro. Para mim, são jogadores incomparáveis, o Wellington e o Caio Paulista. Uhum. O Wellington ganhou todas do Elinho no primeiro tempo. O Caio Paulista perdeu todas. Todas. 100%. Por ali, no segundo tempo,
no começo do segundo tempo, foi onde o Bragantino mais incomodou o São Paulo. Passou Sim. 200 vezes pelo Caio Paulista. Eu não vou entender nunca como o Wellington é reserva do Caio Paulista e achei que o Dorival acertou em todo o resto. Só para referentar, eu concordo, eu acho que o Wellington tem que ser titular e tal. Eu acho que vinha fazendo um bom jogo defensivamente, mas aí, né, Tironi, quando você não tem o Caleri, o Lucas, o Luciano já substituído, o Rames, quem pode fazer alguma jogada ofensiva perigosa é o Caio. E foi nele que saiu o pênalti, porque ele é um jogador que é um atacante. Sim. E é um atacante melhor tecnicamente que os outros do São Paulo. Rato, Edson, David. Então, você tinha ali uma possibilidade. Eu concordo. Eu não teria tirado o Wellington no intervalo. Eu talvez tivesse botado o Caio um pouco mais para frente, quando o Bragantino estivesse mais cansado. Talvez sim. Né? Não como lateral, para mim. Ela tá falando que o Wellington é horroroso. Cara, não foi horroroso mesmo. Jogou direito. Essas escolhas pelos jogadores mais fortes, não necessariamente mais técnicos, foi muito bem o Dorival, cara. E assim, né? Vamos falar. Ficou meio claro que o Rames Rodrigues não jogaria essa partida como titular, né? Não jogaria. Deu para perceber, né? Pela escalação inicial, pela esquematização tática, o Rames Rodrigues teria muita dificuldade de jogar esse tipo de partida, o que não quer dizer que o Rames Rodrigues não possa ser útil em várias partidas contra outros adversários. Johnny Colder fala, Juan de 9 é mais bola que o David e Erisson. Jogou bem assim como foi contra o Fluminense. Parem de improvisar o garoto. Eu também achei que ele jogou bem. Ele jogou bem, ele ainda... Mas falando que eu vou pegar um negócio aqui, rapidinho. Ele ainda precisa do gol, né? Ele possibilitou, acho que o jogo do Luciano. Quando ele foi deslocado para a ponta no lugar do Rato, ele sentiu cãibra e o Dorival teve que mexer. E ali ele só consertou com a entrada do Natan no corredor. O jogador jovem, até ele se firmar e ter alguma coisa, mas de fato, tecnicamente, como centroavante, ele tem mais recurso do que os outros reservas. Mas vamos lá também combinar que foi 1-0 o gol do Hélio, e pênalti tem que se bater desta forma. São Paulo já perdeu o pênalti no campeonato de muito jeito. Confesso que eu me apavorei na hora que ele foi para a bola, mas eu achei legal. Não, mas ele ia dar injeção, né? Ele ia dar injeção, e acho que tem que dar injeção ainda mais no final do jogo e tudo mais. Então, o Erisson também deu uma entrevista muito boa depois do jogo. Você ajudou o Botafogo. Eu estou pensando no São Paulo. Elogiou muito o Dorival e a paciência que o Dorival teve com ele até o momento. E o São Paulo chega lá, os mágicos 45 pontos, né, Tironi? E segue sendo um dos mandantes mais fortes do Campeonato Brasileiro. Sim, mesmo essa vitória não é exato. Essa vitória, ela é uma vitória fora de casa, mas não é uma vitória como visitante. Aliás, a torcida do São Paulo, de novo, galera. De novo, sensacional. Foi o público, 12 mil pessoas, que é o público Vila Belmiro, como se fosse o jogo do Santos. Perfeito. Jogo importante do Santos, São Paulo. A torcida do São Paulo está de parabéns mais uma vez. Eu saí para o Bragantino ia ser maior que o São Paulo e tal, né? Diga lá, Arnaldo, você ia falar alguma coisa? Não, eu só estou dizendo que a comparação do público, 12 mil pessoas, foi praticamente o mesmo público, por algumas centenas, 200 pessoas, o mesmo público do jogo decisivo Santos e Cuiabá na semana passada, em que o Santos jogou com apoio da torcida pela vaga, mesmo público o São Paulo levou a Vila Belmiro, enchendo a Vila Belmiro. De novo, torcida do São Paulo. Parabéns. Rafael Souza, ótimo jogo do São Paulo. Time pegador, consistente e com boa movimentação. O Alisson jogou bem demais, jogou mesmo. Caio entrou bem. Não gostei, mas tudo bem. Maia, monstruoso. Tomei um susto com a escalação, mas o Dorival variou bem hoje. Foi bem mesmo. Ele deu uma entrevista, aquela entrevista pré-jogo, né? Falando, nós temos que retomar o bom momento e tarará, para que abramos vantagem ali na tabela e tal. Rodrigo Alves, partida inteligente do São Paulo. Dorival pareceu ter colocado 3 zagueiros com a entrada do Natan, concordam? Não, né? O Natan jogou quase como um ponta, mas ele fechava ali, né? Ponta, modo de dizer, não como atacante, mas ele jogou na segunda linha, né? O Rafinha continuou. O time melhorou com ele então, concordo com o que melhorou com ele. Com o Caio, eu acho o Wellington melhor que o Caio, mas tudo bem, é uma questão minha. O Natan não entrou como. Não viraram 3 zagueiros exatamente. Não viraram. Ele entrou como o segundo da linha como ponta direita, no lugar que o Rato estava jogando e depois que o Juan estava jogando. E acho que ele entrou bem. E ele é um jogador, é aquilo, né? Ele é um jogador que tem força, ajuda na bola, área defensiva. É um jogador interessante. Acho, de novo, repito, não é fácil jogar contra o Bragantino, o melhor time do segundo turno. Acho que o Dorival armou muito bem a equipe mesmo.
Agora é um outro jogo com o Santos no mesmo local, talvez com uma outra mobilização e tal, talvez com outros jogadores. O Santos só joga amanhã em Goiânia, e o São Paulo, aí sim, na Vila Belmiro, estaria buscando a sua primeira vitória como visitante, o que ainda não aconteceu. O jogo é domingo às 6h30 da tarde. Muito bem. Mandar um abraço aqui para o Pedro Pisa e para a Bárbara. Encontrei a dupla lá no Ibirapuera. Vieram falar comigo antes do jogo, hein? Vieram falar comigo, então um abração para vocês. Éder Inácio, salve, mestre. Muito interessante ter a Vila como alternativa ao Morumbi. Gramado bom com arquibancada colada no campo. Um alçapão tricolor, bem melhor que o Allianz Society. Juan jogou Guilherme Maldaner. O que aconteceu com o futebol do Gabi? Jesus amado. Também que achei que ele entrou mal. E aí? Nossa, esse é meio fora de sintonia. E ainda conseguiu Ele tomar... Ele precisa de jogo. Mas sabe, o Alisson não tá dando brecha. Pois é. Nem o Pablo, né? Não. Mas entende o que eu tô dizendo. Ele precisa jogar. Sim. Senão ele demora agora sim, né? Vai diminuindo a chance, né? Porque os outros não estão dando brecha. Ele teve brecha, entrou mal, errou, tomou o cartão, terceiro cartão. Tá suspenso do próximo jogo, né? Tinha muito pendurado. Quem foi tomar o cartão foi o Gabi. Tinha muito titular pendurado. Isso. E ele, de fato, destoou. Acho que todo mundo... O David entrou razoável, o Erisson entrou razoável, o Natan entrou razoável, o Caio entrou razoável, o Gabi entrou mal, né? Então, acho também que com as ausências de Lucas, Caleri, aliás, Caleri na Vila Belmiro, né? Os caras vão até o jogo, gosto disso, dessa mobilização. O Dorival está tendo que contar e escalar até alguns jogadores que não estão em grande fase, como o Rato. O Rato não está bem. É verdade. Né? É verdade. Tecnicamente. Só que, agora, por exemplo, hoje, pelo que foi o Cruzeiro, o Dorival foi totalmente coerente com o que foi o jogo contra o Cruzeiro, certo? Que a gente estava lá. Sem dúvida. O Juan entrou bem, o time tinha que ser físico, o Michel ficou no lugar do Nestor, obviamente, o Wellington ganhou a posição do Caio. Agora, pelo que foram esses dois últimos jogos, talvez contra o Santos, precisa ver. Rato ou Erisson? Acho que essa é a dúvida. O Juan, para mim, vai continuar. Ou de ponta, ou de centroavante. Né? Eu também acho que vai continuar. Mas acho que o Erisson vai jogar. Sabia? Tô achando. Mas talvez com o Juan e o Rato no banco. Pode ser. Sim, pode ser. Pode ser mesmo. Rodrigo Yamaoka disse que o Juan joga muito. Joga muito, mas eu acho ele um cara útil, cara. Não acho ele ruim, não. Ele jogou mais que qualquer atacante dos últimos tempos aí do São Paulo. Qualquer atacante é modo de dizer, mas esses caras todos foram testados. Para mim, ele joga melhor. Paulo Druzian, bom jogo, principalmente no primeiro tempo, errando muito pouco. No segundo, caiu o futebol pelo que correram no primeiro tempo. Tem 3 jogadores que têm que ser reservas: Caio Paulista, Rato e Gabi Neves. Caiu muito o futebol. Para mim, o Rato é a dúvida que eu tenho ainda. Mas para mim, o Caio Paulista e o Gabi Neves deveriam ser reservas, pelo menos, sei lá. Eu acho que hoje, se tivesse o Lucas, o Caleri, etc., o Rato já teria ido para o banco, né? Eu acho que, inclusive, se o Nestor não se machucasse, a possibilidade do Dorival juntar o Nestor com o Michel e tirar o Rato também existia. Exato. Mas agora tem pouco jogador. Hoje, no meio de campo, no banco, só tinha volante ou segundo volante. Não estava lá o Rodriguinho, que às vezes vai, estava o Thales. Então, tipo... Tá faltando jogador, tem muito jogador machucado, muito jogador fora. Né? Bora falar agora sobre o São Paulo, que quer contratar Zé Wellison, volante de 28 anos de idade, pertence ao Fortaleza, já esteve na mira do Corinthians na metade desse ano. Na oportunidade, o Timão chegou a oferecer o Raul Gustavo e o Adson na troca pelo Zé Wellison. A diretoria do Fortaleza até gostou da possibilidade, foi o Vojvoda quem disse não, barrou, e o Zé Wellison acabou permanecendo no clube. Fui consultar o pessoal do Fortaleza sobre o interesse do São Paulo, informação que foi divulgada pelo jornalista Gabriel Sá. Conversei com o presidente Marcelo Paes e perguntei: e aí, presidente, vocês foram procurados? Há alguma chance de o São Paulo contratar o Zé Wellison? E a resposta do presidente Marcelo Paes é importante, abre aspas: o Zé Wellison é um jogador vital para nós e com o São Paulo só faço negócio com pagamento à vista, até porque eles ainda nos devem em relação ao Felipe Alves. Presidente do Fortaleza se referindo ao goleiro que chegou por empréstimo ao São Paulo, empréstimo de R$1 milhão. São Paulo pagou bem pouco desse 1 milhão, deve quase a totalidade do valor. Fortaleza já pediu, já implorou e aí não conseguiu receber essa grana. Felipe Alves que vai ser devolvido ao Fortaleza no fim desse ano.
tricolor com essa dívida com o Fortaleza. Diante disso, dá para dizer que a chance do Zé Wellison ser contratado é muito pequena. Vamos lá, até São porque Paulo está ali perto do Luiz Gustavo, né? Os próximos dias ou próximas horas fundamentais aí para esse novo reforço. Já tem o Eric, né, do Ceará, que chega a partir da pré-temporada já para se juntar ao elenco, né? Jogador que já tem um pré-contrato com o São Paulo assinado, e o São Paulo observa o mercado. Um jogador que o São Paulo já vem observando há 2 janelas mais ou menos é o Ferreirinha, jovem jogador, atacante de velocidade, lado de campo do Grêmio. O Grêmio, para vender ou para fazer negócio, quer lucrar. Conversei com algumas pessoas importantes do São Paulo que me disseram que já, inclusive, tiveram contato com o staff do jogador e que, claro, o nome São Paulo, quando bate ali no staff do jogador, agrada bastante. O Ferreirinha, que hoje não vive assim, não é titular absoluto, já viveu altos e baixos no Grêmio. E o São Paulo, o que vai fazer, né? Por enquanto está só na base do interesse, mais uma vez, né? Monitorando os passos, acompanhando o desenrolar aí do final do campeonato ou do final da temporada do Grêmio aí com o Ferreirinha. O São Paulo vai aguardar os próximos passos do Grêmio em relação ao que vai fazer com o Ferreirinha. Se de repente vai contratar um jogador com as mesmas características, de repente pode tirar o espaço do Ferreirinha, aí o São Paulo pode de repente atacar ali com um interesse maior, já indo ao Grêmio, não só ao staff, mas também indo ao Grêmio, e aí tentando uma oferta, tentando uma composição para tentar contratar o jogador, se o jogador acabar ficando sem espaço na próxima temporada. Então o São Paulo vai aguardar, né? Tá por enquanto só ali observando e aguardando para ver o que acontece com o futuro do Ferreirinha dentro do Grêmio. É claro que financeiramente é inviável você chegar hoje e falar: Grêmio, quero comprar o Ferreirinha. Não tem essa grana. A estratégia do São Paulo nesse momento vai ser, se de repente o jogador não tiver espaço, for perdendo espaço, na próxima temporada chegarem, o Grêmio começar a contratar jogadores para essa posição, falar: olha, o jogador está aqui, de repente não vai ter tanto espaço, tem outros concorrentes aí e tal, vamos fazer uma composição, um empréstimo, pagando parte do salário, de repente envolvendo outro jogador. Estou falando de possibilidades aqui, então é algo que o São Paulo está aberto a fazer se de repente entender que o Ferreirinha não vai ter espaço na próxima temporada no Grêmio. Chegar e comprar é algo muito difícil de acontecer, eu não acredito nisso, inclusive pelas conversas que eu tive com as pessoas do São Paulo. Então o São Paulo já me diz que o interesse no Ferreirinha não é de hoje, não é algo que começou agora, já tem algumas janelas, mas é um negócio que precisa ter primeiro uma observação para depois você ter uma ação, para depois você agir para ver se consegue contratar o jogador, mas que há um interesse. Pessoal, o São Paulo fez um bom jogo, muito bom jogo contra o Bragantino na Vila Belmiro. 1-0, gol de pênalti aqui no finalzinho, um pênalti muito bem cobrado pelo Alisson. É isso aí, cara. Mete bala, bica no meio do gol, não teve erro, 1-0 pro Tricolor. Um bom jogo, muito bom jogo do São Paulo, destaque. Até a torcida gritou o nome dele, o Pablo Maia jogou demais. O Alisson também, o Beraldo e o Arboleda, assim, realmente a defesa do São Paulo foi muito bem. Até o Rafael mesmo que fez uma ótima defesa no início, lá no início do jogo, um cara a cara com o Elinho. Então, assim, surpreendente. São Paulo muito bem, concordo que tenha sido o melhor jogo do São Paulo pós-título da Copa do Brasil. E é esse o São Paulo que a gente gosta de ver, muito legal ver o São Paulo na Vila. A torcida do São Paulo lotando a Vila Belmiro, mais de R$1 milhão de renda. Cara, a torcida do São Paulo não parou de gritar, o principal jogador do São Paulo em campo. Muito bom ver o São Paulo novamente jogando futebol. O São Paulo jogando o Campeonato Brasileiro, né? Chegamos aos 45 pontos agora. A expectativa é agora fazer um bom jogo contra o Santos, depois entrega das faixas contra o Fluminense. É possível ainda subir, melhorar na tabela. E os jogadores aí que ainda não tenham seu futuro garantido no São Paulo para 2024, quem sabe aí possam ter a oportunidade de mostrar o seu futebol, né? O Erisson fez o gol, Caio Paulista e o Wellington ali numa disputa sadia pela ala esquerda, o Natan entrou bem, agora o Gabi Neves, gente, desaprendeu, cara, tá mal demais, muito mal, não dá pra entender. Mas vamos continuar acompanhando. E outra, realmente não tem espaço pra ele, né? O que o Alisson e o Pablo Maia estão jogando é brincadeira. Até o Juan também, na minha opinião, jogou bem. Brigou bastante lá na frente, o Luciano também. Então, assim, foi um São Paulo bom de se ver, foi um bom jogo. Opa, Bernardo também torcendo pro São Paulo aqui. Foi um bom jogo. E o São Paulo brigador, correu atrás, merecedor da vitória, sim. Foi melhor que o Bragantino. Observação, o Bragantino bateu demais o jogo inteiro, bateu demais. Mas mesmo assim o São Paulo consegue sair com a vitória.
Nos pênaltis, pra mim, não teve dúvida. Foi pênalti, o jogador chutou o pé do Caio. Dentro da área, pênalti. Tanto é que o Bragantino nem reclamou muito. Um jogo lá e cá, o Bragantino teve chance, acho que o São Paulo foi melhor. E saiu vitorioso, 45 ali. Damos um respiro. Só mais uma vitóriazinha pra evitar qualquer problema, mas acho que difícil. E o Botafogo agradece aí, o São Paulo vencendo o Bragantino, né? Vamos ver o que vai dar esse brasileiro. O São Paulo aí continua fazendo bons jogos, até pra você terminar bem a temporada e pensar na temporada do ano que vem. Temporada do ano que vem aqui tem 2 nomes interessantes na minha opinião, tanto o Zé Wellington quanto o Ferreirinha. Agora vai ter que abrir a carteira e o São Paulo tem dinheiro pra isso, essa é a questão. Estamos aguardando aí que nomes vão aparecer, especulações vão acontecer. Agora, com relação ao Ferreirinha, desde que eu comecei o canal, o Ferreirinha sempre esteve no alvo de São Paulo. Mas assim, os valores são muito, muito, muito altos. Em relação ao Zé Wellington, o Fortaleza não vai dar de bandeja esse jogador. Então, para ambos, se o São Paulo quiser, vai ter que abrir a carteira. E a carteira, infelizmente, está sem dinheiro, né? Vamos ver. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias e novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações colores, uma ótima quinta-feira a todos e valeu! Aí pessoal, eu tô aqui com a minha conta da Monetize aberta, tá? Os gráficos de venda. Tô aqui também com a minha conta da Hotmart aberta. Vou dar uma atualizada aqui para você ver. Clicar aqui no dia 1º de abril ou dia 28 de abril. Vou clicar em aplicar e também em filtrar. Veja que dá para fazer muita coisa, né? Se você aplicar técnicas de YouTube, tá? Esses vídeos de YouTube, a maioria deles eu nem apareço e dá para ter um resultado legal. Nos últimos 28 dias, esse aqui é o meu saldo que eu ainda não fiz saque. Então eu vou deixar o link embaixo agora do meu treinamento, onde eu estou ensinando muitas pessoas a conseguirem iniciar nesse mercado em vídeos no YouTube sem precisar aparecer, tá bom? Passa lá, faz a sua inscrição, eu te espero lá na área de membros. Valeu!